Ora, muito bem, Nuno Graciano já está mais calmo, portanto já lhe passou o achaque. A menina diz coisas que eu parto-me a rir, mas isso é bom, não é? É bom. Dizem que o humor é muito importante nos relacionamentos. Sejam eles quais forem, exatamente. Eu já tenho um relacionamento de longa data aqui com o Francisco Salgueiro. Explique-me lá melhor isso. O Francisco é um escritor, enfim, subejamente conhecido. Aqui há uns anos lançou um livro que eu achei particularmente interessante. Como é que se chamava o teu primeiro livro, Francisco? Foi o Homens Há Muitos. Homens Há Muitos, que era que eu sempre achei isso. Que homens há muitos. E continua a achar? Pronto. Graças a Deus. Não, que homens há muitos. E o Francisco fazia ali uma análise de um determinado tipo de homem que eu achei muita graça. E na altura conversámos sobre isso. Depois o Francisco acabou por me convidar para apresentar o segundo livro dele, ou o segundo ou o terceiro. Sim. Mas achei logo ali que tu tinhas um tipo de escrita que era diferente, era uma escrita mais virada para as nossas questões do dia-a-dia, para casos que nós conhecíamos. Era possível nós revermos ali algumas pessoas que conhecíamos. E sobretudo, a escrita que eu comecei e que vou mantendo é uma escrita para comunicar com as pessoas, contar uma história às pessoas. Porque eu acho que ao fim e ao cabo um livro é isso mesmo. Um livro não é eu querer mostrar a outros escritores que sei escrever muito bem. Não é isso. Da mesma maneira como eu estou aqui a comunicar com vocês e há determinados códigos que estamos a utilizar, para mim a escrita do livro é exatamente isso. Sei quem é o meu público e escrevo para o meu público. Quem é o teu público? Sobretudo mulheres. Tenho ali uma geração a partir dos 17, 25, 26 e depois novamente a partir dos 40. Pela forma como tu escreves e também pelos temas que abordas. Sim. Mas são diferentes. Nos primeiros eram histórias de amor, claramente. Estes últimos têm sido histórias reais passados com adolescentes. E como é que tu descobres o gosto pela escrita? Porque toda a tua vida não te levava para aí, não é? Não, foi muito por acaso. Muito por acaso. Eu comecei a escrever crónicas, por acaso, no Diário de Notícias, da Notícias Magazine. Comecei a ter imenso sucesso e foi isso que me levou a escrever os livros, porque depois eu punha o meu mail, que foi das primeiras pessoas cá em Portugal a colocar um mail junto às crónicas, as pessoas a começarem a dizer muito bem daquilo que eu escrevi e isso começaram a dar uma embalagem para começar a fazer outras coisas que não só escrever crónicas. Foi um estímulo, no fundo, não é? Foi um estímulo muito grande. É porque nós, de facto, vivemos muito o estímulo dos retornos que temos, não é? Do público gostar de nós, do público comunicar connosco. É importantíssimo sentirmos esse feedback e sentirmos que estamos a fazer alguma coisa bem e isso levar-nos a continuar. És um vampiro? Sou um vampiro. Estou muito acordado à noite, é um facto. Estar aqui hoje, dormi 2 horas e pouco. Por 2 razões. Diz que os escritores, de uma forma geral, são vampiros por isso. Porque dedicam parte da sua escrita à noite e porque estão sempre a consumir tudo o que está à sua volta para poderem dali depois recriar ou criar as suas histórias. Isso passa-se contigo também. É fundamental. Eu estou a absorver permanentemente tudo aquilo que está à minha volta. E como dizia bem, depois chega à noite, é a altura mais calma para poder refletir sobre tudo aquilo e poder começar a escrever. Eu acho que a noite é de facto inspiradora, mas sabes que é... Sim, mas a menina é por outras razões. Não. Eu também gosto de escrever à noite e gosto de estudar à noite. Há muita coisa que eu gosto de fazer à noite, mas tem a ver com o acréscimo da influência da Lua. A Lua, que é profundamente inspiradora, exerce sobre nós uma influência maior à noite. Fica ao menino saber que desenvolve a sensibilidade. Sim. Por isso é que as coisas à noite têm às vezes mais profundidade. Percebeu agora? Ainda não tinha percebido. É como eu disse, isso eu não discuto. Acredito. Não, mas não discuta de facto, porque de noite percebo eu. Também é verdade. É verdade. Francisco, a verdade é que tu não tens estagnado e não tens circunscrito a tua escrita a alguns aspectos. Tens estado sempre em mutação. E agora descobriste aqui um novo nicho de escrita que tem a ver com os adolescentes, com as preocupações destes novos adolescentes. E este teu livro, eu estive aqui a ler o conteúdo, toca-me um pouco, porque eu tenho um filho com 20 anos. O que é que nos quiseste, nós pais, chamar a atenção com estes livros? Maia, sobretudo, eu saio muito à noite, eu sempre estive com adolescentes e há uns 3, 4 anos eu começo a ouvir uma série de histórias que eu, por sair muito, achava que seriam fantasia, devido à idade das pessoas que me contavam as histórias. E ao começar a perceber que eram verdade as histórias, eu achei que se eu achava que eram fantasia, provavelmente muitos pais e muitos educadores também achariam. E aí foi um bocado uma missão de eu tenho que relatar, eu tenho que mostrar que existe uma outra realidade. E assim surgiu o primeiro fim da inocência, que é isto é a nova geração de adolescentes.
nós temos sempre a tendência de dizer que é tudo mais ou menos como foi na nossa adolescência, portanto as coisas não são muito diferentes. Havia drogas, havia álcool, ok, não havia internet, mas é tudo mais ou menos igual. E não é, é profundamente diferente. E então surge, quase 3 anos depois, o Fim da Inocência 2, que tem muito a ver com ainda existirem muitas pessoas que, apesar de tudo o que sai na comunicação social que acontece a estes adolescentes, continuam a achar que é fantasia. Exemplos, relações sexuais aos 12 anos. Miúdos irem para as casas de banho das escolas, tirarem fotografias nus e enviarem uns aos outros. Por exemplo, isto aqui, a maior parte dos pais acha que isto aqui é fantasia, pura e simples. E não é. E não é. Infelizmente não é. Tu sabes que aqui há uns anos, talvez há 5, 6 anos, eu tive um incidentezinho com o meu filho. Com o meu filho e com o grupo de amigos, meninos dos colégios, tal como tu dizes, portanto, meninos nós pensamos que são muito certinhos e em casa são muito certinhos, muitas vezes, são aqueles meninos que nós dizemos, que espetáculo, e eu tive um incidente com o meu filho que me levou a reunir com 4 mães daquele grupo dos amigos do Vasco. E uma das mães dizia, mãe, eu soube há 2 ou 3 dias que um dos meninos do grupo dos nossos filhos se colocava na estrada, deitado na estrada, à espera que um carro travasse na procura de uma emoção forte. O que é que falta a estes meninos? Bem, o problema é que eles estão sempre à procura da próxima emoção. Eles estão muito pouco orientados, eles sempre foram muito pouco frustrados, então estão sempre à procura do próximo rush. Em tudo. Em tudo. E tanto nos 2 livros, isso vê-se muito bem, a nível tanto sexual como drogas, que há uma altura que eles não sabem mais o que é que vão de fazer, porque já experimentaram tudo, experimentaram as drogas todas que havia para experimentar, tiveram N parceiros sexuais e resta muito pouco. Neste segundo livro, o Gonçalo tem uma namorada durante 2 anos e tal. O problema dele, e nota-se muito bem no livro, é que ele já não sabia como é que havia de estabelecer uma relação com a namorada, porque eles basicamente comunicavam através do Facebook. Portanto, há ali uma altura que se cai num vazio, não há uma construção de nada sólido. Eles estão permanentemente a quererem mostrar que são mais do que aquilo que eles veem no Facebook os outros fazerem. Porque hoje em dia, o grupo de pressão, enquanto no nosso tempo, o grupo de pressão era o que? Era a nossa turma, mais 2 ou 3 turmas, tanto. Hoje em dia, o Facebook podem ter um grupo de pressão de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, é muito. E todos os dias vêm lá colocados alguém que fez uma coisa extraordinária. Então eles têm que suplantar aquilo. Então estão sempre à procura de algo que os faça ser melhor do que os outros. Seja isso o que for. Mesmo sendo pela negativa. A maior parte das vezes é pela negativa, claramente. Tu colocas na tua escrita tudo isso, mas apresentas soluções e caminhos ou limitas-te a relatar? No primeiro, limitei-me a apresentar. Se bem que nas últimas versões já coloquei um livrinho com dicas e neste aqui foi mesmo, para mim, era obrigatório começar a orientar os pais para algum lado, pais educadores. E vem neste livro um mini livrinho com orientações sobre como é que os pais se podem orientar nas redes sociais. Porque é uma área que eu vejo muitos pais a cometerem muitos erros. E, portanto, se os pais cometem erros, não há hipótese de eles conseguirem ensinar aos filhos da forma mais correta. Maravilha. Portanto, está esse livrinho, que são uma série de dicas, que já é um ponto de partida para os pais perceberem que uma rede social é mais ou menos a mesma coisa que um pai dar a um filho a chave do carro e dizer agora anda. Há regras, eles têm que ensinar algumas coisas aos filhos. O problema grave tem a ver com a maior parte dos pais acharem que os miúdos, enquanto são menores, têm direito à sua privacidade, que é uma coisa que me dá uma vontade de rir. Eu sou um tirano do Catano. Eu tenho 4 filhos. Eles têm a privacidade de acordo com a idade que têm. Claramente. E aquela coisa do meu filho dizer a minha password, como? A tua o quê? Password? Sim, claro. Não há passwords na tua idade, não é? As tuas passwords são as minhas passwords. Pois, mas estás a já tens um filho com 15 anos, então. Com 15 anos. É menor. Pois é. E ainda hoje o Gonçalo, maioritariamente não, claro, mas não porque ele conquistou a minha confiança, são coisas diferentes. Mas nada o impede de me poder apetecer ver qualquer coisa. Ponto final para É uma das formas de estar, esta vigilância, Francisco. Eu acho que mais do que a vigilância, uma coisa que eu acho que é fundamental é a responsabilização dos miúdos. Porque os miúdos vão ser confrontados com estas situações todas, ou algumas que eu vou relatando, e eles têm que saber confrontar-se com elas, têm que saber qual é que é a melhor decisão que podem tomar. E não pode estar sempre o pai ou a mãe hipervigilantes em cima do filho, faz isto ou não faz isto. Tudo começa com a confiança que eles vão conquistar. Exatamente. É um trabalho. Ser pai ou mãe é um trabalho. Este livro do Francisco, que não temos aqui connosco, mas que
teremos depois aqui para vos mostrar. Hoje não o temos aqui, porque eu pensei que Francisco trazia 2 livrinhos debaixo do braço, não é? Também eu. Pensei que já cá estavam. Pronto, penso, o Francisco Nem passou pensou que pela já cabeça cá, que ele não nem trouxesse um que livrinho, não tivéssemos um devidamente livro. autografado Ele para agora nós. vai daqui amarfanhado, triste, Vai, macambúzio, de nós não termos o livro do Francisco. O Francisco também se interessa por outras áreas. Constou-me que recentemente estás interessada pela fotografia. Muito, tenho feito muitas coisas de fotografia. Porque, ao fim e ao cabo, está muito ligado também Claro. com a escrita, é a criação. E aquilo que eu tiro em termos de fotografia também é um bocadinho de criação de histórias. Eu gosto de estar a tirar histórias, estar a representar emoções que eu vou vendo nas pessoas. Porque, para mim, é isso. Tanto a escrita como a fotografia é isso. São as Portanto, emoções. brevemente temos um livro de fotografia. Talvez, quem sabe. É o mais provável. Tu vives só da escrita? Não. Também tenho uma empresa de marketing digital. O que me permite, Em lá Portugal está, consegue viver só da escrita ou não? depende daquilo que a pessoa quiser que seja o seu nível de vida. Se a pessoa não se importar que seja um nível de vida razoável, tudo bem, é possível. Agora, se a pessoa quer ter uma vida um bocadinho mais confortável, é muito complicado. É, não é? Mesmo vendendo muito. Mesmo vendendo muito. E cada vez se lê mais em Portugal ou não? Eu acho que Está-se a sim. ler, este ano, por exemplo, a Feira do Livro teve um aumento de Pois eu sei. pessoas que lá estiveram. Foi muito interessante. Mesmo num tempo de crise, estavam lá mais pessoas. Provavelmente as pessoas saem menos e estão a recuperar alguns hábitos caseiros. Exatamente. E um deles é ler. Por isso, e ainda bem porque os livros são de facto fontes de cultura, são amigos, são Mas sabe construtivos. que a leitura nas crianças também é algo que há miúdos que têm mais a potência para ler do que outros. No meu caso, por exemplo, é notório, a minha filha Matilde, com 7 anos, adora ler. Adora ler e imagina, todos os dias lê, com 7 anos, não é preciso incutir disso. E até liga aos avós e lê histórias, os avós lê, os avós estão ali meia hora do outro lado a ouvir. Isto agora não se paga. Não é? Pois. Fone fixo não se paga, portanto ela dá ali secas aos avós, não são bem secas que elas adoram. Mas, por exemplo, o Tomás não gosta muito de ler, tem que ser... Tem que ser criado o hábito a ler. Não, é Claro. tocar. Os pais têm que fazer um jogo, não é? Eu, no meu caso, eu faço jogos. Queres ir andar de skate? Ok, trocamos então 1 hora de leitura por 15 minutos de skate. Bem visto, bem visto. E ele depois vai ganhando o hábito, percebes? Acaba por ganhar o hábito. Muito bem, sim, senhor. Olha, diz que temos que sair, estamos embora. Temos que sair, depois pronto. mas sair da conversa. Temos que sair da conversa. Temos que sair, pensei que era Francisco, alguma foi coisa, um gosto Muito obrigado. receber-te. Fim da Francisco, obrigado. Inocência 2, o novo livro de Francisco Salgueiro, que naturalmente poderão adquirir numa livraria perto de si. Muito obrigada, Francisco. Gostei Obrigado, de foi um prazer ver-te. enorme. Obrigado. Um abraço. Ora bem, nós vamos para um intervalo e já voltamos. Até já.